O nosso assunto de hoje será distanásia. Eu estou aqui com o Dr. Adalci Cunha de Souza Júnior, psiquiatra, e irá nos explicar um pouco sobre esse assunto polêmico que é a distanásia. O que significa a distanásia? Bom, ao contrário da eutanásia, que é um termo muito mais conhecido e mais divulgado na mídia, a distanásia é um termo menos discutido. Então, distanásia seria, em poucas palavras, né, o ato ou o conjunto de procedimentos que o médico utiliza, a medicina utiliza para impedir a morte. Então, hoje a gente restringe a definição de distanásia naquelas situações em que a pessoa, em que é utilizado recursos tecnológicos na medicina para adiar a morte da pessoa. Um paciente de hemodiálise se incluiria aí nesses casos de Um paciente que tem insuficiência renal e que ele utiliza da hemodiálise para sobreviver e ele mantém qualidade de vida, nessa situação, né, se você for levar em consideração simplesmente a palavra distanásia, poderia sim, mas não nesse sentido que a gente está colocando aqui. Na distanásia, não se leva em consideração a qualidade de vida. A distanásia é simplesmente o ato de impedir que a pessoa morra. Então, um exemplo mais preciso de distanásia estaria nas pessoas, nos pacientes que estão em fase terminal. Ele está geralmente em ambiente de UTI, de terapia intensiva, e aí as máquinas que são utilizadas para manter ele na vida induzem sofrimento. Quando você está numa situação desta, o médico tem que saber discernir o momento em que ele tem que intervir ou parar. Quando o médico decide parar, nós estamos falando de outra situação, que é a ortotanásia, né? Que hoje, no Brasil, já existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina que regulamenta a ortotanásia, que é evitar exatamente que a pessoa que está com uma doença terminal sofra demais, né? Seja mantido vivo com sofrimento. Então, nessa resolução, é a resolução 1995, que foi editada em 2012, foi regulamentada em 2012, ela traz uma série de condutas que o médico pode ter em situações como essa, né? E aí ela coloca na resolução que a pessoa tem que ter um consentimento antes. O que significa isso? Quando até onde o médico, em tratamento de um paciente terminal, ele pode insistir para mantê-lo vivo, né? Então, há casos em que o paciente, eu não trabalho em UTI, mas há relatos de colegas que trabalham em situações como essa, em que o paciente teve uma parada cardíaca, aí o paciente volta, né, o médico ressuscita. Quando o paciente ressuscita, ele acorda com mais catéter, com mais vias funcionadas para soro e tudo. E isso ele vai vendo que cada vez o sofrimento dele está aumentando. Então, muitas vezes, o paciente diz, doutor, às vezes, verbalmente, ele diz, doutor, olha, se eu tiver uma parada cardíaca, por favor, não me ressuscite mais não. Situações como essa. Isso é ortotanásia. Certo. Se a gente for considerar tudo que todo procedimento para impedir a morte de distanásia, então vai entrar várias situações, como a da hemodiálise, que a gente já falou, que eu não considero. Então, se a gente considerar a distanásia nessa situação, que da hemodiálise seria distanásia, aí seria bom para ele. Mas, em geral, os termos que a gente utiliza para distanásia seriam aqueles procedimentos no paciente em estado terminal. Para esse paciente não existe mais esperança dele que ele viva com qualidade de vida. Então, nesse sentido, esse adiamento da morte, né, sem qualidade e sem muito objetivo, os americanos chamam isso de tratamento fútil. Então, nesse caso, ela é ruim para o paciente. Na maioria das vezes é ruim para o paciente. Lembrando que a distanásia é um prolongamento da vida sem sentido. Certo. Só produz ao paciente mais sofrimento. Muito obrigada, doutor Adalci, pela entrevista.